Nessa fala de hoje, o presidente Putin, num determinado momento, ele falou sobre o encaminhamento de armamento para os tanques britânicos com urânio empobrecido, tá? Urânio empobrecido. E ele disse, e é uma coisa que marcou muita gente, que a Rússia seria obrigada a responder esse encaminhar de armamento, de munição com urânio empobrecido. Os Estados Unidos logo se apressaram e disseram que não iriam, na realidade, entregar munição com urânio empobrecido. Mas os britânicos disseram que iriam entregar e disseram que não há problema em relação à saúde, né? Nesse caso, tá certo? Exatamente. Eu quero deixar aqui a grande fala do amigo Bernardo Brito. Não deixemos esse sentimento cruzar o Atlântico. Não suportamos mais um 2013. É importante que haja oposição no Brasil, mas que ela seja positiva, competitiva, honesta, que ela seja verdadeiramente empenhada numa melhor solução para o Brasil com contraponto competitivo, tá? Com contraponto competitivo. Muito obrigado, Sandra Roras, muito obrigado pela presença. Gente, vamos compartilhar? Vamos compartilhar. O polêmico uso do urânio empobrecido, né, que o Bruno Santos suscita aqui. Olha, o polêmico uso do urânio empobrecido, senhores, ele, na realidade, é menos polêmico e mais uma forma de acirrar os ânimos, eu quero entender. Porque, gente, está muito claro, né, a utilização do urânio empobrecido, por exemplo, em Fallujah, no Iraque. Está muito claro, por exemplo, a utilização de urânio empobrecido na antiga Iugoslávia. Está muito claro a utilização de urânio empobrecido em ataques no Afeganistão. É danoso. E isso visa acirrar o conflito. Então a China foi para Moscou, o Xi foi para Moscou, e ele falou, olha, eu tenho uma proposta para vocês. Vamos fazer aqui uma proposta. Parem onde vocês estão. Para tudo. Sabe aquele cara da turma do Deixa Disso? Para tudo, para onde está. Tá? E qual que é o objetivo disso aí? Vamos sentar depois e conversar. Mas primeiro a gente precisa parar. Primeiro precisa parar a pancadaria. Tá? E para que pare a pancadaria, ambos os países têm que entender o seguinte, olha, não dá para conquistar nada mais do que nesse momento vocês têm. Vocês têm que voltar à mesa de negociação e instituir novas maneiras de resolver essa pendenga. Simples desse tanto. Tá? Um abraço, Leonardo Amaro. Tem que tomar cuidado. Então, gente, o que a gente quer colocar para vocês? Os Estados Unidos não topam isso. Os Estados Unidos não topam isso. Está muito claro. Os Estados Unidos dizem o seguinte, nós não aceitamos parar do jeito que está. Esse é o melhor resumo, sem muita frescura, sem muita firula. A China propôs, parem onde vocês estão e vamos conversar. Tá? Simples assim. Mas os Estados Unidos disseram, não aceitamos que a Ucrânia pare aonde está. Nós queremos que os russos retroajam, que os russos saiam das posições, pelo menos das posições que conquistaram após 24 de fevereiro de 2022. E os russos disseram, não saímos. Perspectiva de resolução do conflito nesse quadro? Nenhuma, na situação de curtíssimo prazo. O que buscam, e eu já falei isso em inúmeras outras oportunidades, continuo pensando dessa forma, né, em relação a o que busca a OTAN nesse conflito. Eu quero crer que a OTAN busque nesse conflito procrastiná-lo. A posição perante a proposta chinesa mostra isso com muita clareza. Alongar o perfil do conflito para tentar causar alguma disruptura na cadeia de comando civil e militar da Rússia. É isso que busca a OTAN. Isso que busca a OTAN. Eles não acham necessariamente que eles vão, no campo de batalha, causar tantos danos aos russos que possam colocá-los de volta para as posições anteriores a 24 de fevereiro do ano passado. Mas eles acham que, se ganharem tempo, podem conseguir algum processo de desestabilização dentro da Rússia ou costurar alianças com países que, num primeiro momento, se colocaram neutros ou ao lado da Rússia, tá? Para que esses países mudem de posição de acordo com as propostas ou as acomodações geopolíticas que o tempo, eventualmente, pudesse proporcionar, pudesse propiciar. Exemplo, eleição na Turquia em maio. A Turquia, desde 1º de março, está fazendo vários gestos no sentido de mostrar que
estaria fazendo uma inflexão em direção à OTAN. Tá? Então, primeiro, fiscalizando empresas que estariam burlando as sanções nos quesitos mais sensíveis. Obrigado, Carlos Oliveira. Tá? Então, e depois, na realidade, dizendo, por exemplo, que não precisa mais dos sistemas S-300 e S-400. Dizendo que não quero mais. Tá? Isso, por exemplo, é um ganho para a OTAN. Se eles conseguem consolidar essa posição, vamos dizer, se o Erdogan ganha as eleições em maio, está arriscado não ganhar, e mantém essa posição, bom para a OTAN. Se o Erdogan perde, talvez seja melhor ainda para a OTAN, porque o Erdogan, talvez, seu grupo, uma proximidade maior com o Putin, apesar desse início de processo de turbulência aí a partir de 1º de março, entre idas e vindas. Tá? Mas o Erdogan está muito fraco, está muito vulnerável. O mesmo é tentado em relação à Índia, de maneira consistente e permanente. Tentar causar aí uma disruptura. Você sabe que a Índia está comprando muito petróleo e muito gás da Rússia. Então, os Estados Unidos tentam convencer a Índia a diminuir a intensidade dessa relação. Né? Agora, a ida do Xi para Moscou e esses protocolos mostram o seguinte, olha, essa tentativa com a China me parece que não pega, não dá certo. Até porque a China teria muito medo de um compromisso com os Estados Unidos que pudesse prejudicar a Rússia e que a deixasse aí, talvez mais vulnerável a uma ação contra a sua marinha, contra suas bases ali no Mar do Sul da China. Então, quer dizer, a China prefere claramente correr o risco, né, de sanções adicionais por parte dos Estados Unidos a abrir mão dessa relação com a Rússia. No caso da Turquia, tá, me parece mais ou menos claro que a pressão da OTAN começa a fazer algum efeito, começa a fazer algum resultado. Essa é a estratégia da OTAN para tentar, vamos dizer, cercar a Rússia e para tentar prejudicar a Rússia, do ponto de vista econômico, e aí causar uma disruptura nas cadeias de controle, tanto civil como militar, buscando essa intervenção, que é uma intervenção que poderia... É uma tentativa muito difícil de ser bem sucedida de fragilizar as cadeias de comando e controle. Essa é a posição da OTAN. A posição da China é para agora. Para agora e vamos conversar. Os Estados Unidos que não. Claro, muita gente quer colocar, e coloca com razão, né, que os ucranianos é que estão morrendo. Não são os soldados dos Estados Unidos que estão morrendo. Então, quem está morrendo são os ucranianos. Pedro, olha, em relação... Eu acho que não só o Gulen, como outras tentativas de desestabilização na Turquia podem ocorrer, até no processo pós-eleitoral. Por quê? Porque a eleição deve ser muito apertada na Turquia. A eleição deve ser muito apertada, o Erdogan é franco favorito, mas aí nós tivemos um terremoto, mais de 50 mil mortos oficialmente só na Turquia, mas ainda existem milhares de desaparecidos, mais de 100 mil feridos, amputados, mutilados, enfim. Perdas de propriedades, perdas de indústrias, perdas de campos de cultivo, produção, maquinaria, muito grande. Tá? Muito grande. Então, eu quero dizer, o Arthur Vinícius não está bloqueado não, estou te vendo aqui. Então, eu quero dizer para vocês que a tentativa dos Estados Unidos em relação ao cerco, vamos dizer assim, à Rússia, ou por que eles querem ganhar tempo? Porque se eles não vão conseguir, ao que tudo indica, ainda mais com essa proximidade grande de Irã e China em relação à Rússia, derrotar a Rússia militarmente, de forma cabal, que eles querem ganhar tempo. E ganhar tempo para tentar esse jogo aí que eu coloquei para vocês.